Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro das Crônicas e, com a permissão do Senhor, estaremos lendo mais uma porção nesta tarde. Vamos iniciar com o capítulo de número 18, sendo o título Diversas Vitórias de Davi. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou a Adaezer, rei de Zobar, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adiezer, rei de Zobar, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinha os servos de Adaezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adaezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adaezer, rei de Zobar, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Adaezer, e por haver o ferido, porque Adaezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações. Dos edomeus e dos moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos amalequitas, também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Jeosafá, filho de Aliúde, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Savissá, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Os mensageiros de Davi são insultados. Capítulo 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência a Anum, filho de Anás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Azum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas, porventura, que foi para honrar teu pai aos teus olhos, que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra?
Por isso Hanum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhe as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens. E enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: Deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, enviou Hanum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobar, e alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medaba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes, e saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo, e vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que estavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adaezer, marchava diante deles. Do que, avisando Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adaezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Várias vitórias, capítulo 20. E aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou as forças do exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou Rabar. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade de muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro, e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém.
E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e El-Aná, filho de Jair, feriu a Lamim, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante, e injurou a Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. E estes nasceram o gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós vimos aqui vitórias e mais vitórias, ó Pai. O povo do Senhor conhece a vitória desde os céus, e Satanás conhece a derrota também desde os céus. E o lema dele é derrota e derrota, até quando ele for lançado no lago de fogo. Mas graças a Deus, ó Pai, que os filhos do Senhor conhecem a vitória, vitória dentro da fornalha de fogo, vitória dentro da cova de leões, vitória quando estavam entrando nas arenas e sendo devorados, queimados, cerrados pelo meio. Mas mesmo assim, ó Deus, a vitória dos filhos do Senhor estava sendo assinadas, porque a nossa vitória não é uma vitória passageira, não é somente nesta dimensão humana, mas a nossa vitória, ela é eterna. Quando finda-se nessa dimensão, então nós entramos para a eternidade, onde gozaremos a nossa vitória eternamente. Mas enquanto estivermos aqui, ó Pai, que o Senhor encha-nos deste poder, que o Senhor encheu a Davi, para vencer os inimigos que levantarem pela frente, enfermidades, problemas, lutas diversas, ó Pai. Mas que a graça do Senhor, a armadura do Espírito Santo, a armadura de Deus esteja sobre cada irmão, o capacete da salvação, guardando a sua mente, os seus ouvidos de todo mal, a coraça da justiça, guardando os seus corações das flechas do inimigo, o escudo da fé, protegendo os seus corpos, protegendo o seu espírito, a sua alma do mal, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a qual é o próprio Deus, para nos defender. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Senhor, esta igreja humilde, esta igreja pobre, mas é esta igreja que faz menção do nome do Senhor Jesus Cristo, que confia no teu nome, que confia no teu poder. Assim, ó Pai, cada igreja, ó Deus, deste Brasil, cada membro desta noiva de Jesus Cristo, desta família de William Branham, sejam abençoados e fortalecidos para enfrentar o momento da hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, guarda-nos, ó Deus, de todos os males da tarde, guarda-nos, ó Pai, da seta que voe de dia, guarda-nos da morte prematura e cobre-nos com a proteção do sangue de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém.